E aí, beleza, galera? Isso aí, mais um vídeo no Naka Your Movies, tá? Esse vídeo ele é muito especial porque ele mostra um pouquinho da construção que foi fazer o projeto cinematográfico da Mari, do Danilo, do Breno e da revelação do sexo do bebê, né? Essa missão foi nos concedida e isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Conforme você amplia as possibilidades de entrega para sua audiência, ela vai te confiando mais, não somente o próprio projeto, mas te coloca à frente na hora de decidir uma contratação. E isso faz toda a diferença, né? Afinal de contas, a gente faz o trabalho pensando que as pessoas se sentirão afeiçoadas a ele e tudo mais. Como é que a gente pode estar um passo à frente com tanta tecnologia, tanta entrega que existe da própria audiência comum, TikTok, Stories, Reels, o próprio Instagram como um todo, o TikTok como um todo, o Facebook como um todo, o YouTube como um todo. As pessoas têm acesso a isso, então os resguardos intelectuais e técnicos estão cada vez mais valiosos nesse meio, né? Então a gente trouxe o que aqui neste projeto? A desfragmentação dessa edição. Eu prometi que faria isso, né? Então a gente vai ver como que a história se tornou o filme. Então vai acontecer o que nesse momento? Eu vou abrir para a gente assistir a entrevista, né, bruta desse projeto. Então vai passar do começo ao fim, com o que eles contaram sobre a história. Lógico, a gente recebeu também um material de texto que a gente estudou, e a entrevista ela é mais direcionada, ela é um pouco tendenciosa, mas ela mostra um pouquinho da história, e a gente vai mostrar como isso evoluiu para o filme que se tornou, tá? Então, bora lá! Eu vou abrir aqui uma tela. Como foi que você viu a Mari pela primeira vez? Na CVC, trabalhando. Quando você responder, você responde a pergunta falando, eu vi a Mari pela primeira vez, Tá. Vai. Eu vi a Mari pela primeira vez na CVC, onde a gente trabalha. É isso. Agora, como é que foi o primeiro contato com ela? A gente trocava... O primeiro contato. Ah, tá. O primeiro contato foi uma troca de turno, onde eu saía às 6 horas da manhã e ela chegava às 6 horas da manhã, e aí eu precisava deixar alguns casos com ela, e a gente tinha ali poucos minutos de contato diário. Beleza. Como que foi, resumidamente, essa evolução de um micro contato até você entender que poderia ter algo mais ali com ela? A gente começou a se aproximar quando ela mudou de horário, e aí, ao invés de eu passar o turno para ela, ela passava o turno para mim. E aí a gente tinha 20 minutos para poder se falar todos os dias, até que a gente começou a bater um papo sobre filmes e séries, e a conversa estava tão gostosa que a gente entendeu que a gente tinha alguma coisa que parecia não ser dessa vida. Que legal. Bom, eu ia chegar nisso agora. Quando você, você com as suas amarras da vida, né, um outro relacionamento, como é que foi colocar a Mari como prioridade na sua cabeça, assim? Como é que foi essa decisão, assim? A gente... Nós vivíamos relacionamentos, então era um pouco complicado porque a gente tinha uma vontade de ficarmos juntos, né? A gente tinha entendido que essa proximidade ela era realmente alguma coisa diferente e mágica, mas a gente sabia que a gente não podia simplesmente jogar tudo pro alto enfim, a gente ainda teve que passar por alguns passos de amadurecimento e maturação até que finalmente as coisas confluíram pra gente poder ficar juntos, e estamos aí. Me fale sobre Breno e a superação dele, né? Fala toda a história. Agora eu te dou um pouquinho mais de tempo para você falar um pouquinho do Breno. O Breno é a razão da minha vida. Na verdade, meu sonho sempre foi ser pai. E o sonho da Mari sempre foi ser mãe. Então, quando o Breno veio pra gente, a gente sabia que estávamos realizando um sonho que era de cada um, mas em conjunto. E quando o Breno nasceu, ele passou por algumas situações complexas, né? Ele teve que ser operado logo, enfim, algumas horas depois de ter nascido. E isso fortaleceu muito a nossa relação,
minha e da Mari, nossa com o Breno. Isso proporcionou a gente criar um vínculo que realmente não tem explicação. O Breno, ele é a razão das nossas vidas. Qual é a sua expectativa agora para essa menininha ou para esse menininho? Eu até arrepio, porque é mais um sonho realizado. Assim, acho que nosso amor é tanto que quando ele transbordou e já não cabia mais em nós, o Breno veio para complementar. E agora já não estava cabendo também no Breno, então transbordou para mais uma criança que com certeza vai ser muito amada, muito desejada, que a gente vai cuidar, educar e que junto do Breno, junto da Mari, são as razões da minha vida. Se você fosse agora pensar em como você começaria a sua oração, do seu jeito, como é que seria? Senhor, eu quero o Danilo. Muito boa! Então vamos voltar para começar do começo. Como é que foi a primeira vez que você viu o Danilo? Ele era o topzinho da CVC. Eu vi ele a primeira vez. Ah, tá. Eu vi ele a primeira vez na CVC e ele era o topzinho. Então todo mundo falava, ai, aquele menininho é muito bonitinho, é muito bonitinho. E ele era de fato um menininho. Boa! E como é que foi o seu primeiro contato com ele? O meu primeiro contato com o Danilo foi nas trocas de turno. Ele trabalhava na madrugada, eu trabalhava de manhã. Nos momentos de troca de turno, a gente tinha aqueles minutinhos, 5, 10 minutinhos de interação pra gente trocar os casos que ele deixava na madrugada pra mim. Tá. E quando que você começou a entender que você estava vendo ele de outra forma? Como é que foi isso? Foi quando a gente começou a ver que tinha muita coisa em comum. Então a gente começou a conversar e falar de filme, de séries. E eu falei, caramba, ele parece eu. E eu brincava com ele, ele falava, você é minha versão masculina. Quando você entendeu que a sua oração estava levando ao Danilo? Porque eu conversava, ele era a única pessoa fora do meu ciclo assim, de amizade que era uma pessoa diferente e que me encantava. Me encantava o jeito dele falar, o jeito dele conversar, o carinho que ele tinha, não só comigo, mas com as pessoas. E ele era muito parecido, ele é muito parecido comigo. Então foi nesse momento que eu falei, meu Deus, é ele. Vocês, tipo, viviam amarras, né, com as suas outras histórias e tal. Como é que foi se desprender dessas histórias e aí se prender um ao outro? Foi uma decisão que demorou bastante tempo, foi bem dolorosa. Tivemos idas e vindas nos nossos relacionamentos, altos e baixos, e vai, não vai. E aí o ponto determinante foi, o que eu quero é você, e o que ele queria era eu. Então, a partir daquele momento, daquela decisão, a gente falou, não podemos errar nem conosco, nem com as pessoas que estão com a gente. Então, a partir daquele momento, a gente falou, seremos nós dois. E fomos nós dois, desde então. Trajetória Breno. É muito difícil falar do Breno. Porque ele é a realização do maior sonho da minha vida. Tudo que eu sempre quis foi ser mãe. Desde que eu me conheço por gente, todas as pessoas que me conhecem há muitos anos sabem o tamanho da minha vontade de gerar uma criança dentro de mim. De, ter aquele sentimento de ter alguém vivendo dentro de mim por um curto espaço de tempo, que são só 9 meses. E chegou um momento da minha vida que eu já estava beirando os 30 anos, que eu falei, eu não vou mais ser mãe. E aí teve essa reviravolta, em questão de 6 meses a minha vida mudou da água para o vinho e veio o Breno. Então é a maior realização da minha vida, é ser mãe, e é ser mãe do Breno. E me fala um pouquinho de como foi, a fase complexa, né, que ele teve que superar, assim, né, ele que eu digo porque tem uma luta dele, a luta de todos vocês. Como é que foi essa luta de todos vocês aí, atravessar ele? Logo que nasceu, tem que fazer a operação, tá? Como é que foi isso? Essa luta do Breno foi, acho que, uma das maiores superações das nossas vidas, minha, do Breno, do Danilo.
porque foi muito difícil ver ele nascer. Ele nasceu bem, ele nasceu uma criança saudável. E horas depois que a gente viu ele estava entubado e a gente não sabia o que ia acontecer. E ali foi um momento de muita fé e pedir a Deus, agradecer por Deus ter nos dado essa oportunidade e ter fé em Deus. E foi o que nós tivemos. Nós nos apegamos em Deus e o Breno foi cada dia mais melhorando. E foi muito difícil no começo, porque quando nasce uma criança, a primeira coisa que a gente quer pegar no colo é: nossa, estava dentro de mim. E ele ficou 9 dias dentro de uma incubadora que a gente só podia pegar na mãozinha e no pezinho. Então foram 9 dias que o nosso contato era visual e o físico era o mínimo. E no meio de uma pandemia a gente não podia passar disso. A gente via o Breno 1 hora por dia, às vezes eu conseguia ver 2 horas, mas o Danilo era só 1 horinha ali, ficava um pouquinho com ele e a gente não conseguia ver mais. E eu só peguei o Breno com 9 dias no colo. A primeira vez que eu peguei ele no colo, ele tinha 9 dias. E o Danilo só foi pegar o Breno com 15 dias. Então foi muito difícil essa fase. Bom, e agora, sua expectativa para esse menininho ou para essa menininha? A expectativa para esse novo bebê é que tenha uma gestação muito saudável, que nasça muito saudável, que a gente possa ficar com ele ou com ela no quarto junto com a gente. E assim, a nossa família está aumentando e é amor que a gente tem muito pelos dois e que eles vão ter entre eles, que a gente já ensina, e sempre com muito respeito, com muito carinho e muita dedicação. Bom, essa então foi a entrevista bruta, né, deles. Por que eu passo a entrevista bruta, né? Porque esse material ele vai muito proporcional assim na edição. É muitas poucas partes que a gente usa. A entrevista ela serve como um alicerce de toda a construção da história, né? Porque agora a gente vai caminhar para como essas falas se tornaram um filme. Afinal de contas, qual que é o maior anseio do filmmaker? Quando ele sai da produção e vai para a pré-produção. Quando tem os love stories, os pré-weddings, etc. É fazer com que isso seja diferente, né? A gente foi até tema de uns stories, né, de uma decoradora, falando, pô, como foi reconstruído o formato do love story, né? E a gente já faz isso há algum tempo. A ideia é que as pessoas vivam uma experiência significativa dentro da própria história. E não a análise, eles estão atuando, estão fazendo... Não, a ideia é você transmitir a experiência da inspiração, da motivação, e aí sim, eles se sentirem, né, inspirados a reproduzir a própria história. Porque se a pessoa olha e você não argumenta, não, eu não quero fazer isso, ou eu acho que não vai rolar, ela vai criar todos os empecilhos, todos os bloqueios. E aí tem até uma coisa interessante que eu anotei, que eu vou procurar agora, porque eu acho que isso é muito interessante. É uma coisa até que eu pedi para o meu assistente, o Gu, ele anotar, porque eu acho que tinha tudo a ver com o que a gente pensa como construção. Tinha a ver com teoria. Aqui, ó. Rodar o curta, né? Ter a experiência de rodar o curta não é qualquer aspecto técnico. É ter a capacidade de imaginar, não de fazer. É ter a capacidade de imaginar e não de fazer. Isso não é relacionado só a quem faz, só nós, os produtores. E sim as pessoas que estão participando do filme, rodando, né? Então agora a gente vai para a timeline. Eu não vou rodar o filme todo, eu vou já ir parte por parte, porque o filme todo você pode conferir num outro arquivo quando eu for fazer o post dele, tá? Então fica mais fácil. Aqui a gente vai agora para a timeline. Bora lá. Vocês veem que tem várias versões de timeline aqui. Isso aqui é os meus devaneios para fazer a edição no mesmo dia, tá? Mas essa aqui é a timeline do filme, a timeline oficial. Então uma coisa muito importante do filme foi o quê? A gente brincou com esse começo. O que acontece quando a gente elabora o roteiro, cria a trama na parte do roteiro, né? As pessoas ficam muito ansiosas para saber o que a gente inventou para a história, né? E aí eu vou rodar esse começo do filme. Fez? Agora eu só espero. O que você acha?
Não sei, semana passada deu negativo. Eu acho que você tá grávida. Por quê? O Breno foi igualzinho. Então aqui o que a gente fez? A gente criou uma reprodução de como eles fizeram o teste e tudo mais. E já criamos o impacto do sexo do bebê. E vocês repararam que a gente mencionou como episódio 6? Por quê? Para as pessoas entenderem que vai haver coisas antes, claro, e possivelmente coisas depois. Esse lance de episódio foi uma coisa que a gente inventou aí, e não é uma regra para que o filme tenha um resguardo narrativo interessante. Não, foi uma ideia da gente alocar a audiência comum para os acontecimentos dentro do filme e criar as expectativas. Porque no dia do casamento, quando as pessoas viram, digamos que o nome do episódio colocava a pessoa numa situação de agora eu sei o que vai acontecer e tudo mais, né? Então criava aquela expectativa, né? E aí? A gente vai ter mais um bebê. A gente vai ter mais um bebê. Então aqui aconteceu uma coisa importante, revelação do sexo. Revelação do bebê, da gravidez, aliás. E aí vai entrar o meu discurso, né? Uma coisa bastante importante. Eu vou deixar rodando sem o áudio aqui dessa parte, né? Eu vou falando por cima, né? Aqui, toda abertura de mente que precisa existir, a gente foi colocando nesse momento. As pessoas precisavam ser alocadas, né, nessa situação, né? Então, a gente brincou um pouquinho com alguns acontecimentos que foram só complementares. Por exemplo, eles foram lá em casa, na minha casa, eu não estava lá, embora meu carro estivesse aí, eles colocaram um bilhete e jogaram pelo portão. Eu reproduzi essa cena para criar neles uma coisa de, nossa, como que isso foi possível ser feito? Eu tava lá, eu coloquei o papel, eu não vi essa gravação. Então já passa a ser uma nova experiência sobre a história, uma parte da história que só existiu por nossa causa, né? Então para que serviu essa cena? Serviu para a gente poder criar neles, na audiência como um todo, um ponto da história ficcional para poder comunicar o sexo do bebê. Isso só aconteceu por nossa causa, essa cena, né? Vou continuar rodando ela aqui. Importante aqui é que nesse discurso eu fiz uma pegada bem poética aí. Eu coloquei isso em teleprompter, né? Para mim fazer bem certinho as palavras mencionadas e tudo mais, tal, para parecer bem natural. E como eu coloquei o título do sexo do bebê, para parecer tipo que eu ia, agora vai revelar, tal. Vamos esperar o que vai acontecer. Meu Deus, tal. Pequenas podem ser transformadoras. De forma sensorial nesse filme, vamos viajar pela história, criar teorias, se emocionar, se divertir. É para você ter todos os sentimentos possíveis. Essa cartinha era reveladora. Ela tinha um significado, tinha uma missão. Ela existiu dentro de uma oração muito peculiar e desenhou caprichosamente cada passo nosso até aqui. Amor! Oi! É menino! Então aqui a gente vai para um outro ponto da história, que é a hora que a gente interrompe, né, a gravação, né, tipo como se fosse um defeito, e aí a gente passa pro título do filme mesmo. Você vê que já passou um pouco menos de um terço do filme. E aí a gente tá com 3 minutos ali, quase 3 minutos, né? E aí a gente vai pro início, praticamente, do projeto, que é o título, gente. Ele move as pessoas para algum tipo de percepção. Ele é muito importante. Então a hora que você coloca o título, ele meio que pega a pessoa pela mão e move ela para algum caminho que você deseja que ela percorra, né? Então nesse caso, a trama, eu divido meu projeto por 3 partes hoje, né? Que é trama, a evolução da trama, história e ficção. Não necessariamente nessa ordem, certo?
Por que a história, na verdade, se você colocar em contexto, ela é 100% do projeto, a matéria-prima. Só que pensando no projeto como 100%, eu faria essas divisões. A história, ela é o 30% que tempera a evolução da trama e tempera a ficção. E o que foi ficção aqui, né? Como a informação do sexo do bebê chegou até nós e também como as coisas simples da história foram potencializadas na edição. Por exemplo, a oração. O que acontece dentro de uma oração? Se a gente for parar para pensar na realidade dos fatos, né? A gente não tem como descrever. Porque, tipo, quando você está fazendo oração, é uma coisa muito de fora para dentro, né? As coisas do universo vêm ali para dentro e são transformadas ali e só você tem o seu conhecimento. Quando é de dentro para fora, é compartilhado essa percepção das pessoas, elas conseguem ver, né? Então, agora a gente começa a evoluir com a trama. Eu vou dar um play no vídeo pra gente continuar assistindo. Poxa, se a Ju rezou e Deus deu o que ela precisava, um amor, uma família, acho que eu vou rezar também. Quem sabe Deus me dá o que eu preciso. Queria tanto alguém que me desse carinho, que me desse amor, construir uma família. Até aqui é uma oração comum, é uma decisão de oração. Olha o que vai acontecer agora. A gente vai para o universo dentro da oração. E aí existe uma transformação, que é o interno dela. O filme passa a ser lúdico agora. Agora, olha que coisa bacana isso que está acontecendo aqui agora. Eu vou pausar essa cena, tá? Aqui a gente já criou uma conexão de forma indireta, né? Menina, menino, né? Mas maior do que isso. Isso foi algo que a gente nem projetou em roteiro. Mas pra você ver como é importante a percepção em campo da gravação. Perceba que a sombra que as luzes fazem no cenário, elas fazem tipo uma asa na Mari, né? Como se ela fosse um anjo. Isso tem a ver um pouco com a transformação interna. Tipo, ela tá viajando dentro dela e a gente vai entender o que tá acontecendo dentro dela, né? Visualmente. E o fato de ter as cores, a gente tinha feito a iluminação um pouquinho diferente. Quando eu vi que fez uma sombra de um lado, eu vou tentar trazer isso aqui porque isso vai ficar legal. Talvez as pessoas percebam essa conexão. Na pós-produção eu ia até colocar um frame assim de uma asa, mas eu falei, não, quero deixar as pessoas na imaginação, né? Pra ver o que isso vai se tornar. E aí continuando rodando o filme. Quem sabe casar, vestida de noiva. Senhor, eu imagino Ele cuidando dos nossos filhos, me esperando no altar, acariciando o meu rosto. Acredito que agora esteja vivendo um momento mágico. Primeira transição do filme. É uma das coisas muito importantes, né? Porque quando você contextualiza o Same Day com acontecimentos que estão fora do popular casamenteiro, né? Que é pré-wedding, love story e tal. Você faz as pessoas entenderem que a obra está conectada a uma produção que já foi feita, né? Não é um produto. E aí você cria um potencial. Além de estar em contexto ali, visual, com a transição, um movimento de câmera, uma continuação, a gente tem o fator da oração. O que ela está desejando? E você vê que aquela cena, o flare entrando ali e tal, ela cria meio que uma hipnose, um devaneio, porque logo a gente foi, né, transportado para esse universo dentro dela quando a luz mudou, porém a gente ainda está ligado, conectado ao mundo real, né, aos acontecimentos reais, né, e a transição, ela na verdade conecta as pessoas a um momento da história. Afinal de contas, ela fez essa oração, ela desejou isso. Então vamos projetar esse sentimento, né? Fazer uma festa, reunir os amigos.
uma coisa importante sobre toda essa sequência, né? Não é simplesmente o same day que acontece aleatório com algumas cenas lá. A gente, né, logo no dia do casamento, a gente fica atarefado, né, com o volume de pressões que existem sobre nós. Cronograma, os planos, upload dos arquivos, o render. São muitas coisas que estão envolvidas, né? Então a gente fica pensando o que pode contribuir para a narrativa e que a gente precisa ser prático, né? Quando ela está ali desejando na oração, a gente colocou todo o making off até para simbolizar para onde eles estão indo, né? Criar esse vislumbre, né? E não necessariamente da cerimônia em si, até para a questão da audiência ficar, nossa, o que mais está por vir, né? Será que vai mostrar mais coisas? A gente cria esses enigmas, né? E é importante, na hora do same day, ele ter algum significado, alguma potência, que nem quando a gente passa ali pro same day, a gente teve uma interferência cronológica lá. A gente mostrou a Mari pronta na primeira cena, mas porque a gente precisava fazer as pessoas perceberem uma direção, né? Porque ela podia estar se maquiando e se provando num teste de cabelo. Mas mostrar o Danilo se arrumando no lugar onde eles casaram, trajados já, né? E ela, pronta, com a roupa que ela tá ali, as pessoas estão vendo que ela tá assim, a gente já aproxima as pessoas de uma coisa impossível, isso é muito legal. E tem uma hora que ela menciona na oração sobre os convidados, os amigos e tal. A gente usou uma cena dos padrinhos, né? Aí, interferindo mais ainda na cronologia dos acontecimentos, que é quando os padrinhos estão lá fazendo aquela bagunça lá. Meu, a galera, isso acabou de acontecer. Então eu acho que isso tem uma... A audiência começa a perceber como um trabalho muito elaborado, muito complexo, e aí a gente estabelece o que dentro dessa pessoa? Uma memória base, uma coisa importante dentro dela. A audiência tem aquilo como marcante, né? E aí, fato que as pessoas nunca mais vão esquecer desse trabalho que foi executado, né? Acho que seria bom. Eu vi a Mari pela primeira vez. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Foi nas trocas de turno, ele trabalhava na madrugada, eu trabalhava de manhã. Na CVC. Tudo bem? Tudo, e você? Beleza, algum BO? Não, tranquilo hoje. Ele era o topzinho da CVC. Que isso, que cheiro bom. Esfirra, uma delícia esfirra. Agora, o que começa a acontecer aqui? Eu passei esse trechinho direto, né? Porque dentro da oração, a gente teve já um vislumbre direto. Aonde eles chegaram? Mas o nosso filme está relacionado à trajetória, né? Tipo, eles percorrem um caminho até chegar em determinado lugar. Então a importância desse caminho, ela é extrema. Mas não também como um descritível, né, padrão, assim. Vou mostrar exatamente tudo o que aconteceu. Nós vamos eleger representantes. Então, logicamente que em campo há uma direção muito específica para que isso aconteça, mas algumas falas que não são decoradas, a gente só impulsiona, inspira as pessoas a gerarem a conversa, né? Com 10, 15 minutos de conversa que existe antes de cada plano, para que elas tragam à tona informação. A audiência precisa estar informada. O que você verbaliza se torna, né, o construtor na mente da pessoa, né, da audiência, da história, né? Tudo que você falou, se a pessoa não estiver enxergando, né, o que você falou está validando a sua história? Ou tá representando uma série de situações? Afinal de contas, não vai dar para representar todas as situações dentro de um curta-metragem. Embora esse tenha sido até um longo, né? Foram 11 minutos mais ou menos de filme. Vamos continuar Da onde vendo. que é? É do Califas, já ouviu falar? Já, eu adoro esse filme de lá, uma delícia. O primeiro contato foi... Nos momentos de troca de turno, a gente tinha aqueles minutinhos. Passa o telefone, qualquer coisa eu posso trazer pra você. Um dia que eu estiver comprando, de madrugada às vezes dá uma fominha. Tá querendo. Foi quando a gente começou a ver que tinha muita coisa em comum. Chegou aí?
Chegou. Delivery de esfirra. Obrigada, Danilo. Imagina. Até que a gente começou a bater um papo sobre filmes. Meu, tô assistindo uma série muito boa. Você já assistiu Riverdale? Não É uma assisti. série teenager. É muito da hora. Ah, é que eu acho que prefiro uns negócios mais de herói, assim. Eu tô pra assistir Vingadores, o Guerra Infinita. Já assistiu? Mentira, eu amo Marvel. E a conversa tava tão gostosa que a gente entendeu que... Ó que legal, tá vendo aqui? Fragmentos da entrevista vai trazendo ali a evolução do relacionamento deles. E aí, tipo, eles ficaram conversando por muito tempo, né? Então traz ali o filme e tal, mistura com a entrevista, como se eles estivessem complementando o que tivesse sido dito lá. E ao mesmo tempo a gente tá, o quê? Enriquecendo a oração da Mari. Tem uma... É a questão lá que eu falei no começo, da evolução da trama e da ficção. Porque, tipo, a oração, ela foi de uma outra forma, na real. Mas os movimentos de câmera, os planos, desfoque, os focos e tal, cria na pessoa um vislumbre gráfico, conforme você une verbalização com imagem, né? Foi uma decisão que demorou bastante tempo, foi bem... Ah, isso foi muito legal, né? Como as cores vão evoluindo, né, no filme, né? Tipo, porque a gente ainda tinha a questão de criar sempre uma conexão com é menino, é menina tal. Então as cores vão vindo e sumindo, né? Conforme elas vão sendo mencionadas. Quando a luz vai sendo mencionada, quando ela tá na parte da oração, que é a parte mais profunda de si, né? Porque a gente tem dois níveis. O nível um pouco mais superficial, que é quando você chega, se você chegar e olhar uma pessoa que está fazendo uma oração, você vê, né, ela na posição e tudo mais. Agora, se a gente pudesse mergulhar aí, usando o meu pensamento Marvelette, como se fosse como no Homem-Formiga e Vespa, no segundo filme do Homem-Formiga, quando eles vão atrás da Jane, lá, e eles entram lá no mundo quântico, vão lá pra dentro. Essa não é uma imagem que a audiência comum tem. Então esse foi o vislumbre que a gente criou, né? Com as cores, criando um vislumbre do que estava sendo aquela oração, né, dentro da Mari, mas também como que um possível sexo de bebê seria mencionado. Que a gente já colocou o gatilho lá no começo, né? O episódio 6. Vamos continuar vendo. Vai, não vai. E aí o ponto determinante foi... o que eu quero é você. E o que ele queria era eu. Então, a partir daquele momento, daquela decisão, a gente falou, não podemos errar nem conosco, nem com as pessoas que estão com a gente. Então era um pouco complicado porque a gente tinha uma vontade de ficarmos juntos, né? A gente tinha entendido que essa proximidade ela era realmente alguma coisa diferente e mágica, mas a gente sabia que a gente não podia simplesmente jogar tudo pro alto e enfim. Daquela decisão, a gente falou, não podemos errar nem conosco, nem com as pessoas que estão com a gente. Então era um pouco complicado porque a gente tinha uma vontade de ficarmos juntos, né? A gente tinha entendido que essa proximidade ela era realmente alguma coisa diferente e mágica, mas a gente sabia que a gente não podia simplesmente jogar tudo pro alto e enfim, a gente ainda teve que passar por alguns passos de amadurecimento e maturação até que finalmente as coisas confluíram pra gente poder ficar juntos e... Seu coração tá batendo acelerado? Tá. Eu interrompi um pouco essa cena porque ela tem uma coisa muito importante, né? Aí quando você traz alguns elementos, né, visuais que vão representar acontecimentos. Porque nessa hora é a hora que eles mencionam sobre estarem envolvidos com outros relacionamentos tal, e precisava haver um amadurecimento e tudo mais. A gente colocou isso em plano. O cara vindo lá de longe e a gente coloca o plano vindo de dentro do carro e aí as coisas vão acontecer dentro do carro. Então a gente entra no carro, sai do carro, entra no carro de novo e a trilha tá rolando. Quando ele bate a porta, a trilha para. Como se a gente pudesse estar ali. Vivemos todas as conturbações externas, fechamos a porta, agora a gente já viveu o nosso momento, né?
E aí isso já cria uma conexão, né, com a continuação do trabalho que está relacionado a uma nova transição, né? E por que isso é importante? Porque para a audiência isso é muito mágico e para a história isso cria um contexto, né? Então agora a gente vai voltando aqui para a edição, né? Eu vou voltar essa parte que ela é muito bonita. Deixa eu play aqui de novo. Com a gente. Então era um pouco complicado porque a gente tinha uma vontade de ficarmos juntos, né? A gente tinha entendido que essa proximidade, ela era realmente... Esse plano foi feito com gimbal, né? Ali de dentro, saindo com ele, depois acompanhando lá fora. Simplesmente jogar tudo pro alto enfim, a gente ainda teve que passar por alguns passos de amadurecimento e maturação, até que finalmente as coisas confluíram pra gente poder ficar juntos e... Seu coração tá batendo acelerado? Tá. Você também? Também. Segunda transição do momento, né? E aí a gente continua já evoluindo para mais acontecimentos que tá próximo do ao vivo da pessoa. Nossa, isso aconteceu ali. A gente tava até discutindo no dia do casamento de passar o vídeo logo depois da entrada deles. Na verdade foi um pouquinho, mas eles criaram tipo ali uma situação de tirar foto com as pessoas e tal. Poderia ter sido já, né? Porque senão a gente até colocaria a reentrada deles no salão. Essa hora do CMD a gente tá alocado com os acontecimentos se aproximando da vida real, né? Mas isso potencializado por um beijo. Um beijo de um momento muito particular e de um beijo onde a vida já estava transformada do ponto de vista das decisões, do amadurecimento. Afinal de contas, eles entenderiam aquele momento que seria os dois. Viu como que isso foi mencionado na conversa lá fora e como isso foi transformado aqui nessa edição? A gente tem um misto de romantismo com descritivo, com acontecimentos lúdicos. Olha que legal. Vamos voltar para a oração. E aí entra um momento peculiar. Vou até pausar aqui. Momento peculiar porque a gente conectou o casal, né? Se resolvendo, né? Com as suas histórias, né? A gente não pode complicar. Vamos tentar centralizar aqui na nossa história. A gente tem que ser justo conosco, com as pessoas que a gente está se envolvendo e tal. E aquela fechada de porta, aquele encerramento de trilha na hora que ele bate a porta e aquele beijo é uma nova transição. Por quê? Porque realmente é um divisor de águas, é uma chavinha que vira para eles e eles passam a viver a sua própria história. Depois desse vislumbre, embora o Breno tenha sido mencionado graficamente no filme, ele aparece no filme, agora no episódio Trajetória Breno é onde a gente vai ver a história do Breno como história, não como imagem. Olha como que é profundo, porque o subconsciente da audiência vai se envolver com essa sua atenção, com esse seu cuidado com a trama, né? Então, agora a gente vai... Lembra como foi mencionada a história do Breno lá, como eles contaram, como foi emocionante? Agora a gente vai dar um play aqui pra gente ver isso, né? Como foi isso agora, né? O Breno é a razão da minha vida. Essa luta do Breno foi, acho que, uma das maiores superações das nossas vidas, minha, do Breno, do Danilo. Meu sonho sempre foi ser pai. E o sonho da Mari sempre foi ser mãe. É muito difícil falar do Breno. Porque ele é a realização do maior sonho da minha vida. Tudo que eu sempre quis foi ser mãe. Desde que eu me conheço por gente, todas as pessoas que me conhecem há muitos anos sabem o tamanho da minha vontade de gerar uma criança dentro de mim. De, ter aquele sentimento de ter alguém vivendo dentro de mim por um curto espaço de tempo, que são só 9 meses.
Várias versões de mim trazem as peças faltantes do quebra-cabeça. E essas peças têm nome: Danilo, Breno e alguém que está por vir. O Breno é a razão da minha vida. Essa luta do Breno... Aqui, eles, né, entra a emoção equivalente à emoção do casamento, que é toda a superação que o Breno teve, a questão da saúde dele e tal. E aí o movimento dele buscando um futuro, assim, esticando a mão, ele caminhando, indo até... A gente demorou um pouquinho para gravar essas cenas com o Breno, né? Mas criar esse momento de família e depois conectar isso com alguém que está por vir, né? Essa hora a gente deixou bem o respiro dela, deixamos a cena com a Mari, porque foi emocionante, né? E aí a gente usou um zoom in para ela trazer toda a emoção mesmo, a gente chegar perto do rosto dela, um zoom in bem devagar, né? Então ela conta essa história de ser mãe, conecta ainda ao outro bebê também, que a gente vai descobrir o sexo, afinal de contas, essa é a única coisa que está faltando, né? No sentido das pessoas não conhecerem a história. As pessoas conhecem a história do Breno, elas não conhecem o sexo do bebê que eles estão esperando, inclusive ninguém conhecia, né? Quando a gente chega agora, tá vendo? A motinho saiu, já era uma conexão com a revelação, né? Tipo, em busca desse sexo e tal. Aí a música cresce. Meu, isso é muito milimétrico. A música cresceu no momento e eles vão verbalizando esses acontecimentos. Rosa e o azul no meio da coisa e tal. Agora o Danilo mais imerso a essas decisões, a esses acontecimentos. E eles vão falando sobre a expectativa, né? E ao mesmo tempo a gente vai com imagens criando aquela expectativa, aquele... Putz, e agora? Voltamos para a imagem onde vermelho e o rosa e o azul estão mencionados, né? E olha que legal essa cena. Que a gente possa ficar com ele ou com ela. Então ele estava olhando para o lado azul, ele olha para o lado rosa. Essa parte é muito legal também. Tem uma cena que a gente vai indo assim, ó, e a gente não sabe se tem mais alguém já com eles para imprimir essa coisa de passado, presente e futuro, né? Junto do Breno, junto da Mari, são as razões da minha vida. Agora, estamos a um passo de encaixar mais uma peça no quebra-cabeça. É o momento da descoberta. Júlia ou Fernando? Vamos descobrir juntos? Essa carta poeticamente dizia: nosso caminho infinito era, com Deus sempre nos guiando. Breno agora teria alguém. Gente, essa parte aqui é um detalhe muito importante. A gente usou da ficção para poder nos guiar na movimentação da percepção. Como que a percepção se movimenta? Como as pessoas vão entender a criatividade do trabalho como você descreve. Porque você poderia fazer uma revelação de sexo com os balões, com fumaça azul. A gente usou as cores, sim, mas a verbalização se movimenta para o lado da criatividade, né? Esse bilhete chegou para mim, né, na minha casa, daquele jeito mesmo, como era só um bilhete. Tipo, tava escrito masculino. E aí o que a gente pensou? Pô, vamos usar isso a favor da trama. Aí, como eu falei, dividir o trabalho. Trama, ficção, a evolução da trama, ficção e a história, né? Então eles foram fazer tal o ultrassom tal, e eu não estava em casa e deixaram o papel lá. Então é como se aquele papel, a hora que abrisse, ele fosse também... Lembra que eu falei que alguns acontecimentos do filme representam outros acontecimentos? A gente elege um, transforma ele numa coisa e ele representa uma série de acontecimentos. Essa carta, ela chegou de uma forma e a gente usou da poesia para representar essa carta. Essa revelação, né, que estava escrito lá, o sexo que era, né? E aí, nessa verbalização, junto com a imagem, a gente traria o contexto da revelação. E aí ficou desse jeito, vamos ver.
Vamos descobrir juntos? Essa carta poeticamente dizia: nosso caminho infinito era. Estamos a um passo de encaixar mais uma peça no quebra-cabeça. É o momento da descoberta. Júlia ou Fernando? Vamos descobrir juntos? Essa carta poeticamente dizia: nosso caminho infinito era, com Deus sempre nos guiando. Breno agora, com Deus sempre nos guiando. Isso aqui tá mais lento agora porque eu gravei uma parte em 4K e aí ficou pesado no projeto. Eu vou reproduzir novamente aqui, vamos ver. Fernando. Vamos descobrir juntos? Essa carta poeticamente dizia: nosso caminho infinito era, com Deus sempre nos guiando. Breno agora teria alguém que se chamaria Fernando. E é essa hora a gente revela, né, que seria o menino, que se chamaria Fernando ou Júlia, né? E é a hora que todas as atenções viram pro azul, né? É o único momento do filme que a gente coloca o Danilo e a Mari voltada pro azul, tá? Lembrando que eu gravei alguns trechos em 4K porque eu usei, por exemplo, essas cenas tipo cropada e algumas não. Tipo, no sentido de, se eu uso um 4K cropado, tem quase um close. Então, algumas cenas, em todas aquelas cenas da carta, como eu gravei meio que ao vivo, mesmo pra valer, eu também tive a surpresa da notícia, né? E isso fica muito pesado pro projeto. Eu não recomendo vocês levarem um arquivo em 4K pro Same Day por causa de render. Isso já causa uma pressão, não é nem tanto pelo preview. É que aqui o preview tá porque eu tô com várias coisas abertas aqui e tá pesando um pouquinho nesse momento. Mas isso já é uma dica muito importante para você que está começando, né, a atuar com curta-metragens ou qualquer tipo de pré-produção. Muito cuidado quando você coloca um arquivo muito pesado, 120 fps ou 4K, né? Porque uma das características de um Same Day saudável é entrega no prazo. Porque, tipo, a cultura no Brasil, ela é mais acalorada e tudo mais. Então, essas entregas no prazo, além de te trazer uma qualidade de vida, para você não ficar doido e criar um grau de ansiedade extremo, inclusive por isso que editores de Same Day do Brasil é escasso, né? Criar esse plano é melhor para você gerenciar a sua entrega. É muito mais saudável. Voltando para a conclusão da edição. Fernando. A gente acaba o filme e aí entre os créditos o filme tá rolando ainda. E aí é uma coisa... Você vê como que é o lance da sensibilidade. Vocês estão vendo que aí na timeline que vai entrar mais uma cena, né? Ó. Créditos. A gente volta pra oração do ponto de vista da visão comum. O que aconteceu? Ela acabou a oração. Então é como se todo o projeto, toda a ação tivesse acontecido onde? Dentro da oração dela. É a ficção atuando na evolução da trama que foi criada sobre a história, que é a história baseada em fatos reais. Afinal de contas, isso tudo aconteceu com eles. Como aconteceu é onde a gente entrou com a manipulação, onde a criatividade temperou. E quando a pessoa chega nesse estágio, ela já não está mais se cobrando sobre como foi o desempenho dela na cena. Isso, gente, é totalmente secundário. Porque você conduzi-los para essa viagem, que é o tchan do negócio. E não como eles vão entregar uma cena. Entende? Porque eles estão sendo quem eles são. O que eles precisam é de facilitadores. No que se refere à relevância da construção do roteiro, que é o que você vai fazer. E esse roteiro, na verdade, são guias, né? E como você vai motivá-los em campo a entregar essas cenas, né? Com todas as possibilidades. Eu gosto de criar plano A, B, C, D, F, G, H para cada uma das cenas, porque na montagem depois
vai me dar essa possibilidade. Bom, esse foi um vídeo falando um pouquinho sobre o vislumbre desse filme. Eu gravei aqui em tempo real, toda a ação dando play e tudo mais. Só por uma questão curiosa da produção, eu vou postar mais bastidores como esse. Quando eu estiver fazendo a edição, é que seria um vídeo mais longo. Eu fiz esse vídeo em 50 minutos, mas uma edição igual já tem no canal dos bastidores de uma edição, são mais ou menos 4, 5, 6 horas de trabalho de edição, né? Direto, focado, né? Lógico que é todo de um trabalho brifado, embora tenha coisas que são colhidas intuitivamente em campo. Mas isso, eu sou Bruno Nakamura, esse é o Naka Your Filmes. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, dá um like se você gostou. Recomende esse vídeo para alguém que está começando e que quer escrever histórias maravilhosas. Não somente de casamento, você vê que é uma história. Você pode contar uma história de qualquer coisa, tá? Então, muito obrigado pela audiência. Beijão, abraços, fui.